A gente fala agora do caso da troca de bebês no Hospital de Urgências de Trindade. Daqui a pouco, às 2h da tarde, 2 crianças vão fazer o exame de DNA no UTRIM. Elas nasceram no último dia 9 e tudo indica que foram trocadas. A repórter Danila Bernardes conversa com os pais das crianças. Boa tarde, Danila. Pois é, Michele, pensa numa história complicada que essas 2 famílias estão vivendo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Parece até história de novela e de filme, mas foi isso mesmo que aconteceu. Os bebês, a suspeita forte que existe é que os bebês foram trocados na maternidade, lá no Hospital de Urgências de Trindade, no UTRIM. Eles nasceram no dia 9 de julho, ou seja, hoje está completando 20 dias, e uma das famílias, na verdade as 2 famílias estavam já incomodadas com a situação dos bebês não parecerem com as famílias. Então, um dos pais decidiu fazer um teste de DNA e ele fez aquele teste que não só detecta a paternidade, mas também a maternidade. E aí descobriu que ele não era o pai e nem a esposa era a mãe de um dos bebês. Esse pai foi o seu Genésio, que está aqui com a gente. Seu Genésio, por que o senhor desconfiou que o bebê não era seu filho? Foi o dia a dia mesmo da convivência da gente com o bebê, de estar dando banho. Os pais têm aquele negócio de estar sempre caçando as características do filho que a gente tem e a gente está sempre procurando no filho, né? Que é um moço moreno, o bebê era branquinho. O bebê branquinho e dos olhos azuis e... Eu caçava as características minhas nele, não estava encontrando. Aí foi onde começou a gerar desconfiança em mim. Gerou até um conflito na família. Com certeza, gerou muito desgaste mental, físico, tanto do meu lado, tanto do lado da minha esposa. Está sendo muito prejudicial à saúde da gente mesmo, emocional. Está tudo assim, realmente muito abalado mesmo. Envolve a família toda, né? Com certeza, envolve a família inteira. Esse já é o seu 4º filho, né? Até os irmãos também envolvidos nessa história. Com certeza. Eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. A gente esteve encontrando as famílias das ambas partes. Ele já conhece o irmãozinho dele, que é o branquinho que a gente tá. Ele beijou o branquinho, a gente pôs ele para beijar o moreninho, que é a possibilidade de ser o nosso. Ele não aproxima do outro, já conhece. Porque agora vem toda uma situação, se for confirmado realmente que teve essa troca, como que vai ser isso para vocês, essa destroca? Olha, eu tô pensando nessa destroca aí, né, o que a gente já sofreu e vai sofrer ainda muito mais, porque minha esposa mesmo estava falando, eu não sei se eu vou dar conta de estar entregando o bebê que eu tô com ele, porque o amor, o afeto que a gente pegou é muito grande, né, então é dolorido, só de imaginar já é angustiante já. Quando o senhor abriu o DNA, que viu que ele não era filho de vocês, como que foi esse momento? Na verdade, houve todo um procedimento antes de eu e minha esposa estar fazendo esse DNA. Isso tudo está acontecendo foi através de mim, que tomei providências. Foi um caso assim, muito conturbador, tive que agir com muita cautela, saber como chegar na minha esposa, até chegar nela para mim falar a verdade. Tive que passar por ter a certeza que realmente o que eu ia falar para ela, né? Mas não foi fácil, de espécie alguma. Tem que ter muita sabedoria nesse momento para a gente saber agir nessa... se a gente não souber, a gente separa antes de chegar onde a gente chegou até agora. Deve ter aí toda uma confiança e um trabalho da família inteira, né? O outro pai é o Murilo. Murilo tem apenas 22 anos, o primeiro filho, né, Murilo? Que foi, assim, um momento muito sonhado para vocês ter esse bebê, né? Desde o momento que descobriu que a sua esposa estava grávida. Mas, primeiro filho, né? É bem diferente. Assim, a gente fica bem empolgado, né? Compra as roupinhas, tudo mais. Faz muitas fotos. Isso, tem muitas fotos do neném na hora que ele nasceu. A mãe dele tá desesperada, chorando toda hora. Tá muito difícil, então uma bagunça na cabeça. Como que foi que vocês ficaram sabendo dessa possibilidade aí de ter sido trocado na maternidade? Foi de começo, porque assim, o neném não parece nada comigo, sabe? O neném já é moreninho. Já é moreninho, e assim... Eu fui levando, porque minha mãe falou, nossa, puxou seu pai demais, parece que meu pai é moreno.
Aí mesmo assim eu tive aquele sentimento, né, que não era meu neném. E aí eu fui embora, a Aline passou muito mal e eu sempre fiquei calado. Só que aí a gente teve a notícia, né, pelo outro pai que ligou para ela informando, né. No caso, você desconfiava, mas como a sua esposa estava ali no resguardo, no pós-parto, você preferiu ficar quieto? Eu preferi ficar calado e eu nunca desconfiei dela também, né, porque jamais. E aí, quando você recebeu essa notícia, como que foi? Eu entrei em choque, até agora. Tá bem difícil. Eu tava trabalhando, tudo mais, aí minha sogra que me falou, e aí a Aline chorando no fundo do telefone, e aí eu não soube o que fazer, eu comecei a passar mal. Murilo, como que vai ser se realmente ficar confirmado e vocês tiverem que fazer, né, essa destroca dos bebês? Vai ser bem difícil, né, que eu já tenho muito vínculo com o neném e já sei praticamente quase tudo dele, né, eu sei as manhinhas dele, quando ele começa a chorar, eu sei ele fazer parar de chorar, a Aline também. A gente com o outro neném, a gente não tem costume ainda, ele chora, a gente não sabe fazer ele parar de chorar, então é muito difícil. A sua família mora em Santa Bárbara, né, que é bem pertinho de Trindade, e existe aí a possibilidade de vocês continuarem esse vínculo, vocês querem isso? Sim, agora a gente se uniu, né, sempre vai estar junto. Vai ter 2 filhos? Sim. Obrigada pela sua participação. Eu quero conversar também aqui com o doutor Alaor Lemes. Ele é o advogado do seu Genésio, né? Que foi quem deu início a toda essa situação e que desconfiou e foi atrás de uma resposta. Doutor, me explica uma coisa. Se realmente ficar confirmado, eles vão fazer hoje, gente, o teste de DNA. Vai ser às 2h da tarde, daqui a pouquinho, lá no UTRIM. E se ficar confirmado realmente essa troca dos bebês, como que vai ser para poder, diante da lei, fazer essa destroca, né? Tem que da entrada com pedido na justiça, como funciona? Boa tarde, Danila, boa tarde a todos. Uma vez confirmada a troca, através do exame de DNA, e confirmado também o envolvimento apenas dessas 2 famílias, porque há ainda uma dúvida se de fato só essas 2 famílias foram envolvidas ou se há aí uma terceira ou mais família, uma vez confirmado efetivamente a troca, será comunicado aí ao Poder Judiciário para que haja a autorização de troca e também a autorização, se necessário for, da retificação do assentamento de nascimento de uma das crianças que já foi registrada. Então, a partir da certeza, o Poder Judiciário será provocado para que, uma vez após ouvido aí o Ministério Público, haja em definitiva a solução desse caso com a troca efetiva das crianças. Obrigada pela sua participação. Quem está aqui também acompanhando essas famílias é o doutor Sérgio Flauzino, que é o advogado da outra família, né, da família do Murilo. Doutor Sérgio, o advogado enviou uma nota para a gente informando que tem prestado aí assistência para essas famílias, que já abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu, afastou os funcionários envolvidos e que tem prestado essa assistência. Isso tem acontecido? Não, em relação aos afastamentos, sim, houve, mas porém, aquele apoio, houve uma ligação agora, não podemos prever de quem, dizendo que faria a destroca ainda hoje. A Aline está lá em desespero, sabe? E não tem, eles não dão um acompanhamento psicológico e nada. O doutor Alaor, eu e a família que estamos acompanhando e procurando dar esse suporte. Porém, infelizmente, não há nada, a não ser o afastamento, o que é natural que aconteça diante de tal descaso. E volto a frisar que, da forma que foi gritante, né, em razão da pigmentação, nem só da aparência, como diz, as crianças, os bebês, eles são praticamente iguais. Aí, por esse fator, foi chamada a atenção do senhor Genésio que veio, né? Ele e a esposa vieram a descobrir, a chegar aonde estamos agora. Mas quantos não poderiam ter acontecido ou aconteceram sem que houvesse esse tipo de questionamento, ok? Obrigada, doutor, pela participação do senhor. Pois é, Michele, fica aí 2 famílias bastante angustiadas, aflitas, aguardando o resultado desse DNA que vai ser feito hoje à tarde para comprovar se houve realmente essa troca dos bebês. E daí para frente eles vão ter, né, que se organizar para ver como que fica a vida, para trazer aí o mínimo possível de transtorno para essas famílias que já estão bastante abaladas. É com você.
Tá certo, Danila. Que situação difícil, hein? Olha só, o Hospital de Urgência de Trindade disse que está apurando o caso e que as pessoas que estavam de serviço ali no berçário já foram afastadas. Vamos ver como é que vai ficar o desfecho dessa história, né?